Você já ouviu o nome Roger Penrose? Talvez associado a um prêmio Nobel, talvez ligado a Stephen Hawking. Mas a verdade é que a influência dele na física moderna é uma das mais profundas e menos compreendidas. Retire Penrose da equação e uma parte inteira da nossa compreensão do universo, dos buracos negros ao próprio conceito de tempo, teria se desenvolvido de forma muito mais lenta. Ele não apenas contribuiu para a ciência, ele a transformou ao provar algo que parecia impossível, que os buracos negros não são uma aberração, mas uma consequência inevitável das leis do universo. Penrose é um daqueles exploradores intelectuais raros. Não tem medo de ir onde outros acham que é muito estranho, muito especulativo ou simplesmente loucura. Ele ousa perguntar: e se... E muitas vezes, o que parecia uma intuição selvagem se torna o próximo grande avanço científico. Para entender o gênio, precisamos voltar no tempo. Roger Penrose nasceu em 1931, na Inglaterra, em um lar onde a ciência e a arte se cruzavam. Seu pai, Lionel Penrose, era um geneticista proeminente, mas não era um cientista frio. Ele adorava lançar enigmas e quebra-cabeças para os filhos, ensinando-lhes lógica e raciocínio por conta própria. Sua mãe trazia sensibilidade artística. Essa combinação criou um jovem Roger fascinado não só por respostas, mas pela geometria, pelas formas e pelas estruturas. Essa paixão levou-o para Cambridge, mas ele fez uma escolha incomum: matemática pura. Em uma época em que a maioria dos jovens cientistas se voltava para a física quântica, ele escolheu a abstração total, mas Penrose se percebeu logo. A matemática pura que ele dominava, a geometria e a topologia, era a linguagem perfeita para desvendar os maiores mistérios da física. Em particular, a relatividade geral de Einstein. Em meados dos anos 60, a ideia de buraco negro era nebulosa. Muitos físicos achavam que as singularidades, aqueles pontos onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam infinitos, eram apenas um erro matemático, algo que a física real impediria de acontecer. Foi então que Penrose entrou em cena. Ele usou a matemática da topologia para olhar para o espaço-tempo não como um conjunto de pontos, mas como uma estrutura global. Ele introduziu o conceito de superfície aprisionada, ou superfície encurralada. Pense nisso. Imagine uma esfera ao redor de uma estrela que está colapsando. Em condições normais, a luz pode sair dessa esfera em qualquer direção, mas em uma superfície aprisionada, a gravidade é tão extrema que não importa a direção em que a luz seja emitida, para fora ou para dentro, ela é forçada a convergir para o centro. Com essa tula elegante e rigorosa, Penrose provou seu teorema da singularidade em 1965. Se uma estrela massiva o suficiente colapsa sob a sua própria gravidade, a formação de uma singularidade no seu centro é matematicamente inevitável. Os buracos negros não são artefatos matemáticos. Eles são uma consequência direta e irrefutável das equações de Einstein. Essa descoberta foi monumental. Ela transformou o buraco negro de uma curiosidade exótica para um fato físico que o universo deve produzir. O teorema de Penrose inspirou um jovem e brilhante pesquisador chamado Stephen Hawking. A colaboração entre Penrose e Hawking é um dos grandes capítulos da ciência. Penrose, o mestre matemático, e Hawking, o físico intuitivo. Juntos, eles generalizaram o teorema. Eles mostraram que, se a singularidade era inevitável no colapso estelar, ela deveria ser inevitável no tempo. O universo deve ter começado a partir de uma singularidade. O Big Bang é um feito de complementaridade. Eles ligaram a morte de estrelas individuais ao nascimento do universo inteiro, usando a mesma lógica rigorosa. Penrose também nos deu o diagrama de Penrose. Se você já tentou visualizar um buraco negro, sabe quão difícil é esse objeto. O diagrama de Penrose é uma forma genial de mapear todo o espaço-tempo, condensando o infinito, para que possamos ver em um único desenho as fronteiras, o horizonte de eventos e a singularidade. Ele tornou o invisível visível e analisável. Mas o gênio de Penrose nunca se contentou em apenas resolver problemas. Ele os criava. Imagine ladrilhar um chão sem que o padrão se repita de forma exata. Penrose inventou formas geométricas que se encaixam perfeitamente para preencher um plano, mas sem periodicidade. Isso não é só um quebra-cabeça. Anos depois, cientistas descobriram quase cristais que têm exatamente a mesma estrutura aperiódica, provando que a matemática pura de Penrose antecipou o que a natureza faria, sua ideia mais controversa. Penrose, em parceria com o anestesiologista Stuart Hameroff, propôs que a consciência humana não é apenas o resultado de circuitos elétricos clássicos do cérebro. Em vez disso, ela pode emergir de processos quânticos que ocorrem em microtúbulos
estruturas microscópicas dos neurônios. Essa é a redução objetiva orquestrada, ou ARC-OR. É especulativa, sim, mas é uma prova de que ele ousa relacionar a estrutura do espaço-tempo à própria natureza do pensamento. Em 2020, Roger Penrose recebeu o Prêmio Nobel por Física por ter descoberto que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. O prêmio veio com 55 anos após o seu teorema. Por que demorou tanto? O Nobel frequentemente espera por confirmação observacional. Só com a detecção das ondas gravitacionais pelo LIGO e a imagem do buraco negro M87 pelo Event Horizon Telescope é que a existência do buraco negro se tornou inquestionável. A visão de Penrose foi finalmente validada. Ele tinha 89 anos. O prêmio é a justa recompensa por uma carreira que combinou a rigidez implacável da matemática com uma imaginação sem limites. O legado de Roger Penrose não se resume a um Nobel ou a buracos negros. É uma atitude perante a ciência. Ele nos ensinou que a matemática não é apenas uma ferramenta, mas um farol que guia a física para onde ela deve ir. Ele provou que a intuição, quando seguida de uma prova rigorosa, pode desvendar os mistérios mais profundos do universo. E que, para fazer ciência fundamental, é preciso ter a coragem de ser marginal, audacioso e, acima de tudo, livre. Penrose não buscou a resposta fácil, ele buscou a resposta elegante. E ao fazer isso, ele mudou o nosso universo. Se você gostou de mergulhar na mente desse gênio, não deixe de conferir nossos vídeos e o nosso canal que está recheado de assuntos sobre o mundo. Comente abaixo, qual das ideias de Penrose você achou a mais fascinante? Os buracos negros inevitáveis, a consciência quântica ou os ladrilhos que nunca se repetem? Deixe sua opinião e não se esqueça de curtir e se inscrever no Inquestionável TV.